Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, um programa vindo do coração de Deus para todos os que querem aprender a sua palavra e querem viver segundo as Escrituras. Isto mesmo, o principal foco do nosso programa é exatamente este, que possamos viver aquilo que a palavra de Deus nos traz. E conversando sobre as virtudes do cristianismo, o que o cristianismo traz para o mundo, qual é o diferencial dele entre tantas religiões. Nós estamos vendo de acordo com o texto de Romanos capítulo 12 e no programa de hoje conversaremos sobre o zelo pelas coisas de Deus. Isto mesmo, zelar pelas coisas de Deus. O que isso tem de importante a ver conosco? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem. Você conhece uma pessoa zelosa, uma pessoa cuidadosa consigo mesmo, com as suas coisas, com aquilo que lhe está confiado? Sim, é tão bonito a gente ver uma pessoa, uma criança zelosa com os seus objetos, com os seus pertences, com a sua roupinha, com as suas coisas. Um jovem zeloso, uma senhora, uma mãe zelosa pela casa, pelo bom andamento, pelas coisas que lhes são confiadas. Como é bonito ver uma pessoa que tem este senso, este entendimento de que somos mordomos, somos administradores dos bens que Deus nos confiou. Nós somos apenas mordomos. É isso mesmo. Muitas vezes esse peso de ter as coisas e de estar apegado às coisas, ele desaparece quando nós compreendemos que somos apenas mordomos, que não somos donos, mas que precisamos cuidar de tudo aquilo que Deus nos confiou, cuidar daquilo que está em nossas mãos, porque se não é nosso, temos de devolver. E como é bom poder devolver algo melhor do que quando recebemos. Poder receber uma terra virgem, uma terra, vamos dizer assim, que ali está aguardando a semeadura. E quando nós usamos os instrumentos, a enxada, usamos ali para cavar a terra, para plantar, regamos, e então aquela terra seca estará produzindo. Ali uma horta, ali um pomar, ali um jardim. Como é lindo poder ver isto, a terra produzir. E Deus, quando fez todas as coisas, quando fez a terra, Deus colocou o homem e disse: vocês irão cuidar do jardim, cuidar daquilo que eu estou confiando a vocês. Esta foi a nossa tarefa. Como é importante para os pais que ensinem seus filhos a serem zelosos pelas coisas que eles têm em suas mãos, zelosos por aquilo que lhes foi confiado. Como é importante que as crianças aprendam desde cedo este entendimento de mordomia, de administração, que não somos os donos, mas precisamos cuidar. Não é bonito a pessoa que tem o cuidado com a sua saúde? Ela se alimenta bem, ela faz os seus exercícios físicos, ela não tem uma vida sedentária, mas ela cuida direitinho da sua alimentação e de todas as coisas. Como é importante, e você pode ver isso no próprio rosto, no prato, o prato colorido pelas verduras, pelos legumes, uma comida saudável, o zelo. Não aquela obsessão, não aquele perfeccionismo, mas simplesmente o zelo, o cuidado. Nós vemos, por exemplo, algo que destrói é o desperdício. Pessoas desperdiçando água, desperdiçando o seu tempo, desperdiçando a sua saúde, desperdiçando os seus bens.
pessoas que não têm o devido cuidado. Não significa que a pessoa nasceu pobre, ela tenha de morrer pobre. Mas se ela consegue trabalhar, ela consegue ajuntar, ela consegue cuidar daquilo que lhe foi confiado, isto então vai multiplicar, vai produzir. E com relação às coisas de Deus? Nós sabemos que o Senhor, Ele entregou a igreja às pessoas. Ele levantou na igreja, Ele disse que dons Ele nos deu, e estes dons são pessoas, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres e profetas. O Senhor levantou na igreja pessoas para o aperfeiçoamento dos santos, para abençoar os santos. E essas pessoas, ou seja, cada um de nós que recebe de Deus dons especiais, e não há ninguém que não tenha nenhum dom. Todos nós temos os dons, porque temos habitando em nós o Espírito Santo de Deus, e Ele nos capacita para fazer a vontade de Deus. Ele nos capacita para cumprir o seu propósito. Ele nos capacita para servir ao Senhor. Vamos ver o que a palavra diz. Olha em Romanos capítulo 12, no versículo 11. Está escrito assim: no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. É isso aí. O Senhor está dizendo, no zelo, não sejais remissos. Ou seja, indolente, sem cuidado. Mas no zelo nós devemos ser fervorosos de espírito. Ou seja, cuidar com carinho, colocar o coração naquilo que nós fazemos. Se você vai orar, ore de verdade. Você vai adorar, cantar, cante, adore de todo o coração. Você vai pregar, coloque ali o seu coração, deixe o Espírito Santo te usar. Você vai ensinar, esmere-se, aprofunde, estude, leia, cresça. Tenha um fervor espiritual para fazer aquilo que Deus confiou a você. E nas coisas que parecem mais simples, como ser mãe, ser pai, ser marido, ser esposa, ser filho, ser irmão, em cada uma destes níveis na nossa vida, em cada um destes relacionamentos que nós temos, nós precisamos também de colocar o fervor, a alegria, o amor e valorizar as pequenas coisas. Zelo é exatamente isto, é dar valor, dar valor. Muitas vezes nós damos tanto valor às coisas que são apenas para servir. Por exemplo, você vai ter um carro, vai cuidar deste carro, vai mantê-lo limpo, vai mantê-lo com as suas revisões, vai mantê-lo com um bom funcionamento. Mas se este carro começar a ocupar um lugar no seu coração e se der um risquinho, se acontecer alguma coisinha, aí você faz um alarde, você briga, você quebra a casa, você briga com todo mundo, está errado. O carro é para nos servir e não nós que vamos servir as coisas. Tem irmãs que arrumam a casa fica linda, fica um brinco, limpinha, mas ninguém tem liberdade para nada. Ah, não entre ali naquela sala, você não pode pisar aqui, você não pode fazer isso. A casa deve ser aconchegante, a casa deve ser um lugar gostoso, onde a família se reúne, brinca, se alegra. Zelo pelas coisas de Deus. Exatamente quando nós entendemos que Deus conta conosco para que possamos cumprir o seu querer. Olha o que está escrito no Salmo 100. É um convite para as coisas de Deus, é um convite para o serviço ao Senhor, é um convite para a adoração. Vamos ver passo a passo os versículos deste Salmo. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Vamos parar aqui um pouquinho. Celebrai com júbilo. Deus não quer ninguém
cultuando o seu nome com aquela cara comprida, achando que está ali cumprindo uma obrigação. Ai, que coisa enfadonha, ai, que coisa chata, ai, que difícil, que hora vai acabar esse culto, que hora... Não, Deus não precisa disso, nem quer. Por isso ele diz, celebrai com júbilo ao Senhor. Júbilo é uma grande alegria, uma alegria que extravasa do nosso interior como uma fonte a jorrar. Celebrai com júbilo ao Senhor. E ele diz aqui, todas as terras. É um convite para todas as pessoas, é um convite para o mundo inteiro. Celebrai com júbilo ao Senhor. E o versículo seguinte nos diz, servi ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Como é que nós servimos ao Senhor? Tudo que fizermos, que for para a glória de Deus, é serviço a Ele. Jesus disse que um copo d'água que nós dermos para alguém, no nome do Senhor, para a glória do Senhor, por amor, vai haver uma recompensa. Se alguém nos pede alguma coisa para fazer e a gente faz só por obrigação, a gente faz achando ruim, achando pesado, não tem valor. Mas aquilo que nós fazemos, por mais simples que seja, colocando amor, servir ao Senhor com alegria. Então, há um peso de recompensa. Então, há a bênção naquilo que nós fazemos. E a gente pode perceber uma comida que foi feita, às vezes, nem vou dizer profissionalmente, mas apenas uma comida que foi feita de qualquer jeito, ou uma comida que foi feita por obrigação ou com raiva, e uma comida que foi feita com amor. Há uma diferença. Há uma diferença. O arroz, por mais simples que seja, feito com amor, tem um gostinho especial. Aquilo que nós fazemos com amor, o cuidar da casa, o passar uma roupa, o dirigir o carro, o arrumar o escritório, o preparar as coisas sobre a mesa no escritório, arrumar um armário, aquilo que é feito com amor tem diferença. Tem diferença. Nós podemos ver, é muito fácil ver aquilo que a pessoa faz por obrigação e aquilo que ela faz por amor. Isso que a Escritura está nos dizendo aqui. Servir ao Senhor com alegria. Então aproveite para você fazer das coisas mais simples da vida um serviço ao Senhor. Um serviço ao Senhor. Às vezes você entra num banheiro público, seja na escola, seja no aeroporto, seja onde for, não é a sua casa, mas alguma coisa está em desordem. Ah, é tão bonito a pessoa que está ali, aquele papel, toalha que alguém deixou fora do lugar. Tão bonito quando vem outra pessoa, pega outro papel ali e limpa e deixa aquele lugar ali de maneira agradável. Servir ao Senhor com alegria, em pequenas coisas, em pequenas atitudes, nós podemos servir. Zelo, cuidado, dedicação, amor. É isso que Deus nos fala nas pequenas atitudes. E Ele diz, apresentai-vos diante dEle com cântico, com alegria nos lábios, no coração. A vida fica diferente quando nós procuramos fazer de tudo um poema de adoração ao Senhor. Fazer de cada tarefa da nossa vida um cântico ao nosso Deus. Experimente servir ao Senhor com alegria e se apresentar diante dEle com cântico. Componha para o Senhor. Faça um salmo para o nosso Deus. Abra a janela de manhã, contemple o nascer do sol e adore o Senhor. Contemple o pôr do sol, as estrelas no céu e adore o Senhor. Faça de cada minuto da sua vida com todo zelo, com toda dedicação, servindo ao Senhor com aquilo que Ele nos tem dado. Vamos continuar o texto. Diz o versículo seguinte, sabei que o Senhor é Deus.
Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Vamos parar aqui. Sabei que o Senhor é Deus. Somos o seu povo. É tão importante saber que nós temos um dono, que nós servimos a alguém. O seu patrão não é aquele que tem o nome como dono daquela empresa ou aquele que paga o seu salário. Seu patrão é Deus. É Deus. O apóstolo Paulo, ele nos diz nas suas cartas, quando ele escreve para os escravos, na carta aos Colossenses, também em Efésios, Paulo fala sobre como que o servo, o escravo, deveria fazer com relação ao seu Senhor. E ele diz, olha, vocês devem servir ao seu Senhor como se estivesse servindo o próprio Deus. Façam tudo para o seu patrão como se fosse para Deus. Isso se torna um culto. Isto é zelo. Isto é zelo. Zelo das coisas de Deus não é apenas quando eu vou à igreja. Não é apenas o zelo quando eu estou lá e eu mantenho os bancos limpinhos e eu pego os copos descartáveis que estão pelo chão ou papéis. Isso sim, mas não apenas isto. Não apenas lá no momento do culto eu vou servir o Senhor, mas saber que Ele é Deus e que nós pertencemos a Ele e que tudo que temos e somos pertence a Ele. No versículo seguinte diz, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Então, aqui o salmista termina essa chamada para o serviço ao Senhor com a gratidão. Entrai por suas portas com ações de graça. Quando nós compreendemos que Deus é o nosso Senhor, é o nosso patrão, então tudo fica diferente. Então tudo toma um significado especial. Então não existe a vida secular e a vida religiosa. Não existe uma separação de quando eu estou na igreja, quando eu estou em casa, quando eu estou no serviço, quando eu estou na rua, quando eu estou no mercado, quando eu estou na loja. Não. Em todo tempo eu estou na presença do Senhor. Em todo tempo, tudo que eu faço deve ser com fervor e com zelo e com gratidão. A gratidão é esse ingrediente tão especial que nos faz enxergar Deus em todas as coisas e ter uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida que reconhece Deus em todo o tempo. Então este Salmo 100 nos fala sobre isso, nos traz esse entendimento de que em todo o tempo eu devo servir ao Senhor com alegria. E vamos ver um texto muito especial da Escritura na vida de Jesus, que nos fala sobre o zelo com as coisas de Deus. Está em João capítulo 2, de 13 a 17. João escreveu assim, estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Vamos analisar aqui o texto que João nos escreve. Estava próxima a festa da Páscoa. Os judeus de todo o país, 3 vezes por ano, subiam a Jerusalém. 3 vezes por ano vinham lá da Galileia, da Judéia, vinham de outras nações. Judeus espalhados pelo mundo vinham nesta festa da Páscoa.
que acontecia no primeiro mês do ano, mês de Abib, e ali, junto com a família, sacrificavam o cordeiro da Páscoa. Mas, se eles vinham de longe para trazer um cordeirinho macho, de 1 ano, sem defeito, para sacrificá-lo, eles tinham de viajar com aquele cordeirinho, às vezes de barco, às vezes de camelo, às vezes no lombo de burro ou a pé. O cordeirinho não iria aguentar uma viagem longa. Então, Jerusalém se preparava para receber os peregrinos, para receber aqueles romeiros que vinham a Jerusalém para comemorar a Páscoa. As 3 primeiras festas, Páscoa, Pães Ázimos e Primícias, que eram no primeiro mês do ano, no primeiro mês que Deus estabeleceu para ter esta festa. Então, o que eles faziam? Jerusalém se preparava para receber os seus peregrinos. Então, eles tinham ali para vender tanto pombinhas para os rituais, como cordeiros, cabritos. E tinha os cambistas. Para que os cambistas? Os cambistas para trocar o dinheiro. Porque assim como a gente viaja, viagens internacionais, você tem o real, você tem o dólar, você tem a libra, você tem as moedas de cada nação, eles tinham de trocar. E lá no templo não se aceitava moeda que não fosse a moeda judaica. Porque as outras moedas tinham cunhado o rosto do imperador. E em Israel não se aceitava imagem, rosto, imagem nenhuma, apenas na moeda tinha um raminho de oliveira ou a menorá, e então havia os cambistas. Bem, tudo bem se isso era feito em Jerusalém, mas o problema é que isso estava sendo feito dentro do templo. E dentro do templo com espaços vendidos, com porcentagens para os sacerdotes. Isso era feito de uma maneira completamente fora do propósito daquelas festas. As festas eram para adoração ao Senhor e estavam se transformando em negócio. E então, Jesus chega ali em Jerusalém. Durante 30 anos ele tinha ido a Jerusalém, desde criança, todo ano ele ia a Jerusalém para a comemoração destas 3 festas, Páscoa, Pães Ázimos e Primícias. Mas chega um momento quando o Senhor está para ir para a cruz, Jesus vai ao templo, Jesus contempla aquele negócio ali no templo, e então ele pega a corda, faz um chicote. E o que ele faz com o chicote? Ele não bate nas pessoas, ele não grita com as pessoas, ele não xinga as pessoas, mas ele está irado com o que está acontecendo com o fato. A nossa ira não pode ser contra as pessoas, mas o que está acontecendo. As coisas que acontecem nos trazem ira, nos trazem um sentimento tão ruim, mas não deve ser para as pessoas. Jesus não bateu em ninguém. Ele virou a mesa dos cambistas, ele abriu as gaiolas dos pombos, ele soltou os cordeiros, ele fez ali uma bagunça porque eles estavam dentro do templo, na região do templo, dentro da área do templo, onde era um lugar para haver oração, adoração, e não comércio. Então, os discípulos, quando viram o que Jesus fez, e mais tarde, quando eles compreenderam o que ele fez, eles entenderam o cumprimento da palavra que dizia: o zelo da tua casa me consome. Zelar pelas coisas de Deus é zelar para que a casa de Deus, a vida com Deus, seja de oração, de adoração, de serviço, de celebração ao Senhor e não de buscar coisas em benefício próprio. Você compreendeu isto? Você entende o que é o zelo pelas coisas de Deus? Então, que você possa viver nessa dimensão,
a dimensão de amar o Senhor, ter uma vida de oração, de adoração, de serviço com amor. Vamos orar então? Convido você a orar comigo. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, entregando sua vida ao Senhor e vivendo uma vida de acordo com o seu querer. Diga assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração e gostaria, Senhor, que Tu viesses sobre mim, enchendo meu coração da Tua presença. Lava-me completamente de todo pecado, de toda iniquidade. Eu quero ser como Jesus. Eu quero amar e servir e eu quero viver para a Tua glória. Toma minha vida em Tuas mãos. Enche-me do Teu Espírito Santo. Dá-me a Tua graça para viver em Tua presença todos os dias da minha vida. Eu me entrego a Ti, com tudo que sou e tenho, pois tudo pertence a Ti. Te entrego, Senhor, o meu viver. Amém. Pai, nós oramos pelas pessoas que nos assistem, que o Senhor possa dar a cada um segundo a sua necessidade. Cura os enfermos, liberta os oprimidos, traz, ó Deus, o ânimo para o cansado, restaura as forças daquele que está desanimado e supre as necessidades daqueles que precisam de Ti. Abençoamos cada lar com a Tua paz, com o Teu amor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.